Que bênção, irmãos. Por isso que chegaram agora o Thales e a Fernanda, né? Eu vou dar mais um aviso então, né? A gente vai estar colocando no grupo, mas quarta-feira vai ter um ex-mendigo aqui com um testemunho tremendo. Se vocês puderem estar conosco, convidarem mais alguém, né? Do lixo ao luxo, o que Deus pode fazer na vida de um homem. E ele é uma pessoa muito usada por Deus também. Vai ser uma bênção para a igreja, uma bênção para todos nós, né? É um amigo particular de muitos anos, conheço ele, conheço a sua índole, conheço seu caráter. É um homem de família, então ele vai estar no altar aonde nós prezamos isso, né? Glória a Deus por isso. Amados, vamos nos pôr de pé. Abra a palavra de Deus. A gente está alegre também. Agora nós temos quantos Alexandre aqui? Temos 3 Alexandres aqui, né? O Alexandre está aqui. Estamos orando, né? Estão passando uma luta com o pequeno, mas Deus vai abençoar, né? Nós vamos na sua casa, vamos fazer uma visita, nós vamos orar lá, amém? Fica tranquilo, só marcar que nós vai, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Capítulo 28, versículo 28 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira. Nos recolheram e todos os que estavam, e nos recolheram todos os que da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de lenha, pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, acometeu a sua mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar, ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Pode ver que é minúsculo aí o Deus, né? E ali próximo daquele mesmo lugar, havia propriedades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, a qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre, disenteria, o pai de Públio. E Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito pois isto, vieram também ter com ele os demais que da ilha tinham enfermidade, e todos sararam. Os irmãos podem estar sentados em nome de Jesus. Irmãos, me veio esse texto no coração nessa noite, para nós estarmos abordando, estar falando da vida de um dos homens que eu admiro muito. Se nós lermos as cartas paulinas, reflete ali, muitos olham para ele como uma pessoa, e de fato não deixa de ser uma pessoa muito inteligente, pelo fato de ele ter estudado, né? Muito, e tudo que ele estudou geralmente era espécie de uma seita, e tudo que ele estudou era contra o Deus vivo, até o Deus vivo ter um encontro com ele, e ele deixa de ser o que estudou muito, e agora vai depender do Espírito, que é muito mais poderoso. Nós podemos ler, nos capacitar, isso é maravilhoso, mas sem o Espírito de Deus nós não conseguimos, e não seríamos, e nunca vamos ser algo que Deus nos deseja. Aliás, as pessoas mais simples Deus pegou para ser usada em suas mãos. Não que Deus não use pessoas inteligentes, glória a Deus por isso, e tem que ter, mas olhando nas características de Deus, Deus sempre usou, gostou mais de usar os que não eram capacitados para o capacitar, do que os capacitados,
que geralmente quem é capacitado não vai ouvir Deus, ele quer fazer da sua maneira. E quem não sabe fica dependente de Deus. E Deus agora começa então a fazer. E assim Paulo foi uma dessas pessoas. Deus tinha feito uma... Quantos tem promessas de Deus aqui nessa noite? Deus fez uma promessa a Paulo, que ele iria até a Roma, ele que agora está sendo preso e seria julgado lá na corte de Roma, na Itália. Então Deus fez uma promessa que ele iria até Roma. Quem fez a promessa? Diga assim, Deus. Quem fez a promessa para Paulo? Quem fez a promessa para mim e para você? Foi Deus. Só que no capítulo 27, eles começaram a navegar. E quando eles começam a navegar, Deus vem agora até Paulo e diz assim, no capítulo 27, eles estão já indo em embarcação, e de repente, houve ali o primeiro impasse. Mesmo Deus falando conosco, tem horas que a gente tenta mudar de barco. Deus falou que ele ia para Roma. Deus não falou? Mas o capitão disse assim, vamos ter que trocar de barco. Porque nós vamos pegar um outro caminho. E de fato pegaram o caminho. Mas quando eles chegam nesse caminho, eles vão deparar com um temporal. Repete comigo e diga assim, um temporal. Então mesmo Deus falando comigo e com você, tem horas que nós vamos enfrentar temporal. Pastor, mas Deus falou que ia ser assim. Pastor, mas Deus falou que ia ser dessa maneira. Mesmo Deus falando, nós vamos enfrentar temporal. A promessa está aí. Aí eu te pergunto, Deus falou que ia ter temporal no meio da tua prova? No meio da tua... Pergunte para o Fábio e para a Natália a promessa que eles receberam da casa deles, que eles moram até hoje. Se você soubesse o que veio até eles chegar nessa casa, vocês iam chorar. Mas estão lá, estão dentro da casa, Deus fez a promessa. Mas Deus não falou que eles iam passar por tempestades, iam passar por tantas coisas. Quem tem promessa, levanta as tuas mãos. Mesmo Deus falando, tem hora que vai vir tempestade sobre a nossa vida. A tempestade veio e a coisa ficou mais difícil ainda, que agora eles vão ter que descarregar coisas do navio para o navio não afundar. Então significa que eles estavam perdendo coisas. Mesmo Deus falando que vai nos exaltar, tem hora que vamos perder coisas. Mesmo Deus falando que nós vamos chegar onde que nós temos que chegar, que a promessa é nossa, Ele já fez a promessa. Mas por que ter vento no meio? Por que temos que perder algumas coisas? Se Deus fez a promessa, alguém está aqui? Diga glória a Deus. Então, aprenda isso. Toda vez que Deus falar, vai ter algumas coisas que no meio do caminho vai ter ali e não tem como tirar. Mesmo com promessa veio o vento. Mesmo com promessa começaram a perder coisas. Sabe aquela hora que a gente fala assim, meu Deus, Deus fez uma promessa, mas será que eu vou ter que... Meu Deus, estou perdendo. Quem já passou por isso? Eu estou perdendo. Era para mim estar ganhando, não era para mim estar avantajado, mas eu estou perdendo. Mas como que pode Deus fazer uma promessa assim, desenhar? Irmão, na hora da promessa nós choramos, a gente fala, glória a Deus. Não é assim? Senhor, tu é lindo, tu é maravilhoso. Deus falou assim, amém. A parte boa eu falei. A parte boa eu contei para você. Só não vou te contar o vento que está vindo. Só não vou te contar algumas perdas que tu vai ter. Porque isso aqui é o evangelho, tá? Isso aqui não é coach. Isso aqui é o evangelho puro. Onde Deus fala, mas tem vento. Tem algumas perdas, mas que nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Oh, glória. Levanta a tua mão que eu tenho uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Repete por irmão do teu lado, diga assim, você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Deus falou que ele ia ir para Roma. Falou ou não falou? Deus falou.
Só que depois que veio um vento maior ainda. Interessante que quando Deus falou com Paulo, pastor, estava orando embaixo, porque o anjo desceu lá e falou com ele. Só que não tinha vento ainda. Quando Deus falou com Paulo estava orando embaixo, e os outros que não oravam, estavam tudo em cima, lá em cima da polpa, porque não tinha temporal, então estavam pegando a brisa suave. Enquanto Paulo falou assim para aquele capitão: olha, não é bom nós navegarmos, porque vai ter olha, Deus falou comigo, vai ter perdas, vai ter coisas. Aquele capitão não deu ouvido. Então a maioria do povo deu ouvido para quem? Para Paulo ou para o capitão? Para o capitão. Só que enquanto Paulo estava lá embaixo orando e recebendo revelação de Deus, o povo estava lá em cima dizendo: que é esse maluco? Temporal da onde? Quem que vai acreditar nesse cara? Olha só o capitão, olha só, não tem vento nenhum, o barco está andando normal. Depois você lê o capítulo 27, que você vai ver que coisa interessante. Não tinha vento. Quando Deus falou para o profeta, e o profeta, no caso Paulo, anuncia: gente, se prepare, vai vir uma tempestade. Ninguém acreditou nele. E Paulo orando embaixo. E eles em cima dizendo: esse é maluco, que tempestade? Daqui a um pouco, os que estavam todos em cima desceram tudo para baixo. Quem entendeu, diga glória. Aí acreditaram que realmente que aquele maluco tinha falado era de Deus, que aquele doido que falou: olha, Deus falou comigo, o anjo quem eu sirvo e o anjo em quem está comigo me falou, vai ser difícil a navegação, vamos se preparar. Aí quando veio tempestade em cima, foram tudo para baixo, e a Bíblia diz que eles ficaram sem fome. Quem falou que Paulo ia a Roma? Repete comigo, diga assim: foi Deus. Então vai ter dias que mesmo Deus falando, você vai perder até a tua fome. Quem está vivo, diga aleluia. Mesmo Deus falando, tem dia que tu vai perder até a tua fome, de tanta preocupação, de tanta luta, de tanto vento. Mas Deus falou. Repete comigo assim: Deus fez uma promessa na minha vida. Irmão, Deus vai atravessar todos os impercalços da tua vida. Escute isso aqui de Deus para a tua vida, para a minha vida. Você vai passar os impercalços todos, porque Deus está contigo dentro do teu projeto. Deus está contigo dentro dos teus sonhos. Isso que está acontecendo não é para você morrer, não vai afundar, não vai quebrar coisíssima nenhuma. É só para você ter experiências e guardar a promessa, dizendo: mesmo que eu passe tudo isso, o meu Deus está comigo e eu vou viver a promessa grande. Eu vou chegar no lugar que o Senhor determinou para a minha vida. Ficou pior. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Irmãos, olha para cá. Para Deus, para que Ele seja glorificado, o pastor Júnior tem que piorar a situação, senão Ele não entra. Vocês estão entendendo? Então, quando nós estivermos descabelados, que nós não temos mais recursos, quando não temos mais o que fazer, é a hora de Deus entrar. Ele nunca vai entrar quando a tua mão está dando jeito, quando o teu cartão está dando jeito, quando você puxa de cá e puxa de cá. Ele só vai entrar quando não tem mais solução. Ele só vai agir quando não tem mais solução, senão Ele não é Deus. Ele é o Deus do impossível. Do possível é você e eu que fizemos, né? Se arrumamos, coisa da terra, né? Irmão, me empresta aqui, me ajuda aqui, coisa da terra. Mas quando tudo se fechar, que a gente não tem mais ninguém, aí ele fala: pronto, agora eu vou entrar em ação. Alguém está aqui para ouvir? Diga glória a Deus. Então tudo que fica difícil demais para o homem, para nós, é que Deus entra. Deus é um Deus impossível, irmão. Ele não vai entrar em coisas possíveis. Então, na nossa ótica humana, nós estamos perdendo, e Deus fala assim: o que nada, cara, você não sabe o que eu vou te dar depois disso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem vê assim: meu Deus, só vive no vento, que nada, mas depois desse vento vem uma bonança. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A ótica e a maneira de Deus olhar a situação nossa é diferente do olhar humano. Fulano está perdendo, né? Uma igreja está até com pouca gente na igreja, irmão. Para Deus isso não vale nada.
do que uma igreja cheia sem Deus, do que o próprio Deus falando numa igreja pequena. Como disse, né, aquele Charles Spurgeon, disse assim, ó, um dia questionaram ele, falou assim, o que você acha das igrejas pequenas? Ele falou assim, eu não questiono nada, porque as igrejas pequenas pode ser que lá dentro tem um Deus grande. O que eu vou questionar? A igreja pode ser pequena, mas o Deus grande está aqui. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso aqui é um experimento. Vocês vão ser prova que daqui a um tempo dizem, meu Deus, o que aconteceu com a igreja? Nem eu sei. Mas daqui a pouco você vai estar do lado de pessoas que você nunca viu na tua vida, e vai ser teu irmão que vai congregar contigo aqui. Oh, aleluia! Mas se eu olhar pelo olhar humano, vai dizer, meu Deus, cadê o pessoal? Eu não posso me preocupar com pessoas, eu tenho que me preocupar com aquele que fez a promessa, aleluia. Quem está vivo, diga glória a Deus. Eu posso estar aqui pregando e olhando isso aqui cheio, e nós saindo fora daqui para outro lugar muito melhor. Mas se eu olhar para a tempestade, se eu olhar para as circunstâncias, eu não vou chegar lá. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem crê que Deus faz promessas? Eu vou contar um testemunho aqui, não é meu, mas isso aqui é muito interessante, eu quero que você preste bem atenção. Sabe quando você ora para Deus mudar a tua história, que tu fica orando, clamando, e fica tempo, né? E nós aprendemos agora que a gente acumula uma bolha de oração, e daqui a um pouco Deus vai lá e fura, e vem tudo para baixo, todas as bênçãos. Uma missionária do Rio de Janeiro, morando naquelas favelas, né? Tinha uma igrejinha de madeira, irmãos. Mas lá Deus se manifestava, o poder de Deus descia, a coisa mais maravilhosa do mundo. E Deus fazendo promessa que Deus ia mudar a história, ia mudar o barraco dela. Que ela para crer que Deus ia fazer uma mudança naquela igreja. E Deus agindo, e de repente começou a vir as mulheres, as dondocas, né? Que eles chamam, né? As mais afortunadas, com aqueles... É tamanco? Não é tamanco? Como é que, sapatos, como é que chama aquele sapato que tem salto? As mulheres, como que chama? Hã? Salto alto, né? Quem usa, que a mulher fica assim? O salto alto, né? Aí imagina aquelas mulheres, né, numa igreja simples, numa favela, indo lá por causa de Deus, com problemas da família, né? A pessoa vai, onde tem Deus, a pessoa vai, irmão, nem que seja no medo, que é Deus, que é a solução. E elas entraram lá e descobriram essa igreja, a mulher usada tremendamente da mão do Senhor, todo mundo ia para o culto, e começou a encher o culto, só que a igrejinha, irmãos, tinha uns espaços de madeira, que cruzava quase 2 dedos assim, dava para ver o buraco, as crianças brincando, o culto rolando, as crianças brincando debaixo, cachorro passando debaixo, sabe, aquela coisa simplória, e Deus falando, vamos mudar a história, vamos mudar essa igreja, vamos mudar essa igreja. E ela dizia assim, Senhor, eu creio, Jesus, Senhor, eu creio, mas nunca tomou atitude para mudar. Escute, por isso que eu digo que tem coisa que piora para Deus melhorar. Aí as madame vinham, aí um dia uma dessas lá, né, cravou o salto naquele, não conseguiu mais tirar o sapato, ela ficou envergonhada. Meu Deus, Deus está mandando gente, agora que vergonha disso aí. Aí ela se sentia envergonhada com a igreja que ela tinha de madeira, as pessoas importantes chegando na igreja, né? E de repente ela passando aquele constrangimento, mas já era Deus. Só que em vez de ela convocar ou fazer alguma coisa para mudar, ela não mudou e ficou com aquela igreja daquele jeito. Até que um dia houve uma grande enchente, irmãos, e desce uma pedra desse tamanho, e veio rolando, pá, quebrou o barraco dela da igreja. Detalhe, a igreja do ímpio intacta, só a igreja dela, pá. Ela chega do trabalho, né? Chegou o trabalho, aquele giroflex e coisa arada, né? Acontecendo, meu Deus, o que aconteceu? Alguma coisa foi chegando perto do meu, o que aconteceu? Ela falou assim, pastora, se acalma, é que a sua igreja foi destruída. Ela, meu Deus, por que isso? O Espírito de Deus veio até ela, você não me pediu para me dar algo novo? Eu tive que quebrar o velho para mim colocar o novo. Você está conseguindo entender? Que Deus tem que arrancar o velho, quebrar o velho para o novo vir, irmãos. O novo nunca vai estar dentro de uma coisa velha. Se a velha natureza humana não mudar, nunca vai vir o novo de Deus. Se nós acostumar com esse carro velho, Deus vai dizer, fica com o carro velho então, cara.
Não que você não pode ter, é as condições que eu tenho, mas nós podemos andar. Irmão, eu já andei num carro, meu Deus, que o pastor andou, o chão era furado, eu olhava e eu via tudo que estava no asfalto, glória a Deus, aleluia. Falei assim, mas eu estou dirigindo outro carro muito melhor do que esse, eu sei que vai chegar a minha hora. Quem entendeu, diga glória a Deus. Não estou dizendo para se desfazer das coisas velhas, mas existe coisa que Deus quer mudar em todos os âmbitos da nossa vida. Enquanto você gostar de viver nessa natureza velha, você não vai ter mudança de Deus. Se você gostar das coisas que são velhas, então lá, irmão, eu conheci gente que ele achava, tudo que ele achava na rua ele levava para casa. Era prego velho, era aqueles negócios de tudo em um caixote. A ideia dele é, a hora que eu precisar, pelo menos eu sei que tem um prego velho. Até que é bom, irmãos. Os espíritos adoram coisas velhas. Coisas velhas que eu digo assim, coisas quebradas que não usa mais, está lá, ele está lá, isso. Mas eu vou parar por aqui que talvez tem gente que vai agir por um outro lado, eu não quero que tu pense assim. Um dia eu quero falar sobre só isso. Só sobre coisas quebradas dentro de casa. Roupa velha que não usa mais. Calçado velho que não usa mais, tudo encostado lá. Eu quero falar sobre isso, você vai ver que você vai ter que fazer uma faxina para vir coisas novas. Quem entendeu, diga glória a Deus. O Raulino, na casa dele, né, Raulino, ele carregava muitas coisas do pai que morreu. Um dia nós fomos orar lá, falou assim, Raulino, vamos ter que desfazer das coisas velhas. E ele foi fazendo, deu um monte de coisa, ensacou todas as coisas, não sei se doou, não sei se jogou fora, mandou embora. Amém? Diga assim, o mundo espiritual vai gostar sempre que eu fique em coisas velhas, mas Deus sonhou algo novo e grande para mim lá na frente. Levando, eu estou provocando você a querer e desejar como eu estou querendo coisas novas. Irmão, eu não estou aqui, nós não estamos aqui ministrando, pregando para alguém que é perdedor, nós estamos aqui pregando para alguém que é vencedor. Aleluia. E a hora que a igreja chegar, eu sempre estou falando isso aí vai acontecer. Quando nós chegarmos no grande, irmãos, você nunca pode dizer que o teu pastor nunca falou isso, porque eu estou pregando a mesma intensidade para cadeira vazia, para 3, 4 vazio, e quando estiver cheio vai ser a mesma coisa, porque Deus é o Deus de consequências e totalidades. Diga glória a Deus. Eu louvo a Deus que você nunca me deixa sozinho, você sempre está aqui. Obrigado por você ser o arroz de festa. Sabe o que é arroz de festa? Está em todas. Glória a Deus por isso. Olha para cá. Passou um tempo, fizeram um mutirão. O que fizeram? Construíram uma igreja nova para a pastora. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ela não teve atitudes, Deus teve que fazer o drástico. Ela chorava, eu não entendia. Deus, por que comigo, Senhor? Você, meu Deus, mulher, eu quero dar uma igreja nova para você, e você quer ficar com esse barraco velho. Então mesmo Deus falando, teve perdas. Por quê? Porque o navio estava tão pesado que eles tiveram que descarregar pertences dele para aliviar a carga, para que o navio não afundasse. Repete comigo, diga assim, Deus deixa o navio afundar para salvar as vidas. Deus vai olhar para o teu navio e falar assim, pode estar afundando o teu navio, mas eu estou preocupado com a tua vida. A tua vida é mais importante do que coisas. Coisas são passageiras, mas a tua vida é importante. Aí estava todo mundo com fome, preocupado, angustiado, até que Paulo colocou no meio deles e disse, não tem mais varões. Eu quero dizer para vocês comerem, porque nem um fio de cabelo desses que estão aqui perecerá. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo estava sozinho no meio de 276 pessoas a bordo. Você pode estar sozinho no meio daquela empresa, mas Deus está dizendo, eu estou cuidando de você e de todos que estão ao teu redor, porque o meu compromisso é com a tua vida. Levante as tuas mãos para o céu. O ambiente de trabalho que tu trabalha é abençoado por você, cara. Tem gente que deu Deus livramento sem merecer, mas foi por causa de você.
Quantas coisas que iriam acontecer, acidentes que o diabo tinha programado na BR, mas só porque tu está dirigindo o carro, o anjo do Senhor está contigo, e o diabo fala: para, não dá, que tem um crente ali na frente. Aleluia. Dá para você entender quem está contigo, irmão? Levanta as tuas mãos para o céu. Você tem que entender que quem anda contigo é poderoso. O ambiente que tu chega vai mudar por causa de você. Que o que tem em você, irmão, não precisa falar, as pessoas vão ver. Piorou, pastor? Ixi, se piorou. Mas quem falou? Quem falou, irmão? Como é que pode Deus falar e acontecer tudo isso? Como é que pode Deus fazer promessa desse tamanho e acontecer tudo isso? Piorou para os homens, melhorou para Deus. Piorou a tua situação, a glória dele vai ser grande na tua vida. Não se desespere não, irmão, levanta a tua mão. Não se desespere, está piorando para Deus melhorar tudo na tua vida. Diga glória a Deus. Entenda, Deus quer pegar a tua causa para Ele ser glorificado. Ele quer ser glorificado. Ele quer pegar nossas miserabilidades. Ele quer pegar os não posso. Ele quer pegar aquilo que eu não sei e dizer assim: tá, você não sabe mesmo, mas eu sou contigo. Fale que eu sou grande. Fale que fui eu. Fale que eu fiz por você quando você não podia. Aí a Bíblia diz que piorou a situação e o navio foi afundando, irmão. Então mesmo Deus falando, tem hora que a gente se sente afundando. Sentimental, dívida, doença, parece que a gente vai se afundando. E Deus falou. E Deus fez a promessa. Aí a Bíblia diz, irmãos, olha para cá, já vou terminar. A Bíblia diz que o capitão queria matar todo mundo, mas tinha uma promessa que o fio de cabelo de nenhum pereceria. Todos foram salvos. Aí o capitão falou: não vai dar para matar todos não, que eram tudo bandido, tá? Só tinha um justo lá, que era Paulo. Todos condenados, todos com BO, tudo com ficha corrida, iam para ser julgado na Itália. E Paulo, por pregar o evangelho, também iria ser julgado lá. Mas era a intenção de Deus levar ele lá no meio dos gentios, que entendeu? Era Deus, Paulo, você, onde tu pisar, Paulo, eu vou entrar contigo e vou ganhar gente, vou fazer coisas contigo. Tu está indo preso, mas está livre comigo, cara, aleluia. Eles estão presos em duas fases. Você está preso pela mão do homem, mas está livre em mim, aleluia. Foi. Navio afundando. E aí o capitão falou: quem sabe nadar? Aí quem sabia nadar, a terra estava bem pertinho. Repete comigo, diga assim: a terra está perto. Isso significa que Deus está tirando você de uma estação difícil para colocar você em coisa estável. Deus está tirando você de situações que está embaraçosa, ventando, quebrando, para te colocar numa posição onde você vai se assentar e dizer: ufa, acabou, até que enfim. Quem quer ser crente, diga glória a Deus. Esse é o evangelho, irmão. Chegaram na terra, já tinha uma fogueira lá. Repete comigo, diga assim: a fogueira estava acesa. Quem gosta de fogo pronto, levanta a mão aqui. Levanta a mão quem gosta de fogo pronto. Ninguém levanta, né? Mas tem uns crentes que só gostam de fogo pronto, né? A igreja, hoje a igreja estava fogo, glória a Deus. Mas ele não trouxe fogo nenhum, irmão. Nem orou. Ele gosta do fogo pronto, mas ele não traz fogo de nada. Não traz nada. Eles pegaram o fogo pronto, porque além da tempestade estava frio e gelado. O lugar que Deus colocou ele, irmãos, estava chovendo e gelado. E quem olha assim: meu Deus, essa terra que Deus deu, misericórdia, esse é o lugar. E foi justamente nesse lugar que Deus colocou eles, diga assim, salvos. Eles estavam salvos. Detalhe de tudo: o fogo começou a apagar.
Porque todo fogo pronto uma hora vai acabar, irmãos. Mas quando você traz lenha, o fogo não acaba. Quando você se preocupa que o fogo está começando a apagar, tem uns que se preocupam em buscar mais lenha, se preocupam em trazer mais coisa para que o fogo não acabe. Todo mundo se aquentando. Aí Paulo falou assim: agora eu vou trazer mais lenha, né, para que o fogo não acabe. E ele vai colocar justamente no lugar onde tinha uma cobra escondida. Existem alguns acessos que a gente quer fazer, quer estender a mão para alguns, mas a cobra está lá também. A intenção nossa é tão boa de poder ajudar, mas depende do que você vai fazer, a cobra também está enrolada nisso. A Bíblia diz que a cobra estava nos gravetos, e detalhe, ela estava enrolada no graveto. Quando ele pega, ele não sente ela, mas quando ela vai aproximar do fogo, ela se revelou. Ela não se revelou antes, ela se revelou quando o fogo estava aceso. Então nunca deixe apagar a chama do fogo na tua vida, porque eu te garanto que Satanás, que odeia o fogo de Deus, ele vai fugir de você. Se coloca em pé, se põe de pé. Pastor, mas como que alguém está fazendo uma coisa certa, fazendo coisa boa, ainda é picado por cobra? Meu Deus, não é assim que a gente fala? Mas eu, poxa, coitado, escapou do mar, ainda foi para lá e levou uma picada de cobra. Não é assim que a gente fala? Poxa, fulano sofre tanto, coitado, né? Meu Deus, tanto vento, tanta prova, ainda vem uma cobra e pica ele. Aí quem olhou disse assim: ah, vai morrer. Vai inchar e vai morrer. Mas o Paulo sacudiu ela, não matou ela, ele sacudiu e ela que fugiu. Repete comigo assim: Deus não vai livrar. Meu Deus, irmão, quem quer receber de vitória tem que abrir a boca para falar. Diga assim: Deus não vai me livrar de ser picado por cobras, mas Deus me livrará do veneno que a cobra vai picar. Irmãos, Deus não poderia ter livrado ele lá. Deus deixou a cobra picar. Então o dia que alguém falar mal de você, fica tranquilo, Deus não vai livrar você da boca de ninguém, mas Ele vai livrar do veneno que lançaram contra a tua vida. Paulo estava ferido, mas ele usou aquelas mãos no mesmo ambiente que foi ferido para curar pessoas. Vamos orar a Deus. A promessa nossa é grande, Senhor, mas o Senhor está conosco. O ambiente que fomos mais feridos por palavras, ambiente que fomos feridos por tantas coisas, é um ambiente que o Senhor quer nos usar nossas mãos para abençoar e curar pessoas, Pai. A promessa é muito maior do que o Senhor tem falado, Senhor. Eu sei que sempre dentro de uma promessa, sempre tem novidades. E hoje eu quero chamar aqui na frente para orar só os que têm promessas e querem viver uma promessa em Deus. Eu quero orar por você, que se você estiver atravessando alguma tempestade na tua vida, o Senhor está dizendo: não, fica despreocupe, eu sou contigo no meio dessa tempestade. A minha promessa é muito grande, não pare, não vai afundar, não vai acontecer nada. Deus só quer te estimular a você crer. Amém? Se você sentir, venha. Se você